Católica e nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria que te acolho hoje para partilhar sobre um tema muito interessante: pecado e salvação. Esse tema é muito importante porque muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente se perde. E é importante que a gente tenha o conhecimento para que a gente busque cada vez mais estar próximo de Deus, estar próximo da fonte, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E é para falar sobre isso, para que a gente possa amadurecer a nossa fé, que é importante que a gente entenda um pouco sobre o pecado e o plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. E se a gente for pegar para analisar o início da palavra de Deus no livro do Gênesis, a gente vai encontrar lá a história dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva. E eles pecaram, a palavra de Deus vai dizer que eles pecaram porque eles desobedeceram a Deus, que era não comer do fruto da árvore. A única árvore que eles não podiam comer do fruto, Eva comeu, deu para Adão, enfim. Eles desobedeceram a Deus. E toda vez que isso acontece, haverão consequências. O que aconteceu com Adão e Eva? A palavra vai dizer que eles comeram, eles perceberam que eles estavam nus, botaram folhas para se cobrir e eles se esconderam. E Deus vinha do paraíso chamando eles pelo nome e eles estavam com vergonha. E por vergonha de Deus, eles se esconderam. Então o que a gente entende por isso? Sempre que a gente faz algo que desagrada a Deus, alguma desobediência, Deus não se afasta de nós, mas nós nos afastamos de Deus. Então, quando nós pecamos, a nossa tendência humana é a gente se esconder de Deus, é a gente se afastar de Deus. Toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente fica vulnerável às coisas do mundo, às armadilhas, aos ataques das feras deste mundo. Então, é importante que a gente faça essa analogia para que a gente perceba que o pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta da gente, entende? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Se a gente for um pouquinho mais depois do livro do Gênesis, a gente vai ter ali o livro do Êxodo, vai ter Levítico, vai ter Números, os livros que dão sequência ali, onde Moisés tira o povo da escravidão do Egito para levar o povo para a terra prometida, que Deus promete, Moisés vai, tira o povo do Egito, eles estão sendo escravizados, leve para a terra prometida e eu vou estar com vocês, eu vou conduzir vocês nesse caminho até a terra prometida. Só que Deus dá algumas orientações para o povo de Deus. O que vocês precisam fazer? Sempre que chegar numa terra nova, sempre que conquistar uma nova localidade, não adore outros deuses, não façam isso, não façam aquilo, isso aqui não é legal, sempre caminhem comigo, estejam comigo, não comam disso, não comam daquilo. Então, Deus dá uma série de orientações ao povo de Deus nessa saída do povo do Egito, lugar de escravidão, até chegar à terra prometida. Mas a desobediência do povo de Deus faz com que o povo vá se afastando da graça de Deus. Então, mais uma vez, o que é o pecado? É tudo aquilo que a gente faz que vai de encontro com o plano de Deus. Deus tem um plano para nós. Deus tem a cartilha de como andar certo. Se a gente segue aquela cartilha e as orientações de Deus, que são os 10 mandamentos, a lei de Deus, Deus vai estar conosco, nos conduzindo, nos dando graça, nos dando sabedoria, para que possamos passar pelas dificuldades. Isso não significa que não teremos dificuldades. Nós teremos, mas nós estaremos na graça de Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo, e iremos conseguir superar com mais facilidade, com mais leveza. Mas por vezes a gente vai se distanciar da vontade de Deus e querer fazer a nossa própria vontade. E quando nos afastamos de Deus, quando desobedecemos a Deus, nós pecamos. Quando nós pecamos, nossa tendência é se esconder de Deus. Quando nos afastamos de Deus, estamos vulneráveis a tudo aquilo que tem de mal ao nosso redor. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento sobre o pecado para que a gente busque fugir do pecado e se aproximar mais de Deus. E alguns pontos importantes aqui. Vamos meditar aqui em Romanos, o que é que nos fala a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que fugir do pecado para buscar viver a vida que Jesus tem reservada para nós. E muitas pessoas às vezes dizem assim, mas eu não peco, eu sou uma pessoa boa. E a palavra vai dizer em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e seguintes. Se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, se nós dizemos que não temos pecado, nós já estamos pecando, porque a verdade não está em nós. Então, todos nós pecamos. A nossa natureza, ela é para o pecado. Primeiro porque nós temos o pecado original, que nós herdamos de Adão e Eva, e os pecados que nós cometemos a cada dia, todos nós, né? Não só nós leigos, mas os sacerdotes, o Papa, todos nós pecamos. A nossa natureza, ela é para o pecado. Então nós temos que lutar diariamente para não pecar. E quando pecamos, precisamos buscar o quê? A confissão, que é a reconciliação com Deus. Então buscamos um sacerdote para confessar diante do sacerdote, dizer os nossos pecados. Ele nos dá a absolvição, porque Deus sempre nos perdoa. E nós buscamos viver uma vida nova ali, com os pecados redimidos. Sabendo que lá na frente vamos cometer novos pecados. Mas a vida do cristão é essa, é um cair e levantar todos os dias, buscando o quê? Uma vida de santidade. Deus espera de nós não menos do que a santidade. A palavra de Deus vai dizer em mais de um momento, sede santo como meu Pai é santo. Então, o que Deus espera de nós é que sejamos santos. E o que é ser santo? É seguir os mandamentos, as leis de Deus. Tá? Então, é possível fazer isso. A realidade do pecado. O pecado é uma ofensa a Deus, uma quebra de aliança com Ele e um dano ao ser humano e à comunidade. O pecado tem consequências, tanto nesta vida quanto na eternidade. Então, o pecado, como eu já falei, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da graça de Deus. E nós não deixamos de pecar por mérito nosso, mas é a graça de Deus habitando em nós que faz com que estejamos fortalecidos, cheios do Espírito Santo, para que a gente não venha a pecar. Então não é o mérito meu, eu sou bom porque eu não peco. Não é o mérito nosso, é graça de Deus. Então quanto mais nos aproximamos de Deus, mais estamos na graça de Deus, mais estamos cheios do Espírito Santo, conseguimos evitar o pecado. Isso é interessante porque se a gente parar para pensar, quem foi que conduziu Jesus na vida dele de milagres e tantas coisas que Jesus fez? Foi o Espírito Santo. Então, a vida pública de Jesus, dos 30 aos 33, ela vai começar com o batismo de Jesus no Rio Jordão. Então, quando ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, ele fica cheio do Espírito Santo. E aí Jesus parte para a vida pública dele. Realizar milagres, curar, pregar o Evangelho, pedir às pessoas pela conversão delas, o cego passa a enxergar, o mudo passa a falar e assim por diante. Os milagres acontecem. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Nós também precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos dar o ânimo, a força para que a gente evite o pecado. E é incrível isso porque quando a gente está cheio de Deus, quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente está com a vida de oração, a gente mesmo se afasta do pecado. A gente percebe, a gente sente quando a gente peca. É algo que desagrada o nosso coração. Por quê? Porque a gente está tão íntimo de Deus, tão ligado com Deus, através da oração, através dos sacramentos, que quando a gente comete algo que é um pecado, aquilo incomoda a gente percebe, poxa, isso não está legal, eu preciso confessar. Então, não é algo que você vai fazer por obrigação. Eu tenho que seguir as leis, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não. É algo que você vai ter um entendimento que aquilo desagrada a Deus, e você, cheio do Espírito Santo, você vai começar a ter mais intimidade com Deus ao ponto de você não querer desagradar a Deus, percebe? Então, aos poucos, eu vou começando a mudar a minha conduta, a minha postura, a forma de olhar o outro. Eu vou passando a amar mais o outro, mesmo aquele outro que me persegue, que me calunia, que me trai. Por quê? Porque eu vou estar cheio do Espírito Santo. Então, não são as minhas forças que vão ser, digamos assim, boazinhas, não. É a força do Espírito Santo que habita em mim que faz com que eu tenha um sentimento melhor pelas outras pessoas, comigo mesmo e com Deus. Percebe? Então, a forma da gente fugir do pecado não é simplesmente pegar uma cartilha e seguir aquelas orientações, não. A gente precisa conhecer quais são os mandamentos da lei de Deus, mas a gente precisa estar cheio da graça e do Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo nos convença de que aquilo não agrada a Deus. Percebe a diferença? E aí a gente começa a fazer as coisas não por obrigação, mas por amor a Deus. E isso se torna agradável. Então eu passo a ser uma pessoa melhor, eu passo a ter uma vida de oração mais intensa com Deus, eu passo a ter mais intimidade com Deus, e à proporção que eu tenho mais intimidade com Deus, eu passo a rejeitar o pecado, porque aquilo não agrada a Deus e não agrada o meu coração, percebe? Então é uma mudança constante. Cada dia a gente vai mudando um pouquinho, vamos nos tornando pessoas melhores. Melhores com nós mesmos, melhores com os outros e melhores com Deus. E a salvação está em Jesus Cristo, está em buscar
aquilo que agrada o coração de Deus. Então, quais são as formas que a gente pode fazer para buscar estar mais próximo de Deus? Em João, no livro de João, no Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que Ele deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós somos chamados a ter essa vida eterna, a ter uma vida em abundância, se seguirmos a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E em Efésios, a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 a 9, vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, ser bom, fazer aquilo que agrada a Deus, é graça, é dom de Deus. É o Espírito Santo habitando em nós. Então, a nossa salvação vem por Jesus. Então, o que a gente pode fazer para fugir do pecado e buscar a salvação? Um ponto importante, antes de passar essa dica para vocês, é o seguinte: a palavra de Deus, Jesus vai dizer na parábola que o pastor, ele abandona as 99 ovelhas para buscar uma ovelha que se perdeu. O que isso significa? A misericórdia de Deus é tão grande que ela não está preocupada com aquelas 99 ovelhas que estão seguras, mas ela está preocupada em sair e buscar aquela ovelha que se perdeu, que está em perigo, que pode ser atacada por um lobo, que pode ficar preso em algum lugar, em algum arame farpado, em alguma armadilha, percebe? Então, o tempo todo Deus quer nos resgatar do pecado, nos tirar do pecado e nos trazer para perto dele. Para quê? Para o rebanho dele, para que possamos ser o que? Protegidos por ele, pelos anjos, por Nossa Senhora, estarmos protegidos, né? Então, assim, o que eu preciso fazer para fugir do pecado e para buscar a salvação? Eu preciso ter mais proximidade com Deus, eu preciso ter mais intimidade com Deus. E como é que eu posso fazer isso? Buscando uma vida de oração. Então, ter uma vida de oração, ter uma vida de intimidade com Deus, buscar meditar a palavra de Deus, buscar seguir as orientações da Santa Igreja, buscar viver os sacramentos. E quando eu falo viver os sacramentos, eu estou falando de buscar participação na Santa Missa, viver a Eucaristia, ter uma vida de Eucaristia, se alimentar do corpo de Cristo, buscar a confissão com frequência. A igreja pede que a gente se confesse ao menos uma vez por ano. Isso é muito pouco, porque a gente peca o tempo todo. Então é importante que a gente busque a confissão. Para buscar a confissão é importante que eu faça aquele exame de consciência. Então eu preciso parar e meditar em cima dos mandamentos da lei de Deus, para ver se eu estou seguindo todos eles, para ver o que eu preciso mudar, o que eu não estou legal, pronto. E aí eu faço minha listinha com os meus pecados e vou procurar um sacerdote. Uma dica importante: quando for buscar a confissão, você não precisa contar uma história para o padre. Ah, padre, eu fui grosso com fulana de tal, mas é porque ela fez isso, aquilo. Não precisa você contar a história. Basta você dizer quais são os seus pecados. Ah, padre, meu pecado é porque eu fui grosso, eu tive muita raiva, eu falei palavrão, eu não fui à missa, eu não tenho buscado ter intimidade com Deus. Fale apenas o seu pecado. O padre não precisa saber da história. Aí seria aconselhamento. Você pode buscar o padre para um aconselhamento. É você partilhar uma situação para que o padre possa te orientar. Mas quando você for buscar o sacramento da confissão, da reconciliação, fale apenas seus pecados, ok? Porque isso faz com que a confissão fique mais rápida, a próxima pessoa possa também se confessar, ter mais tempo para outras pessoas se confessarem. Então é importante ter uma vida sacramental, buscar os sacramentos, buscar uma vida de oração, se possível participar de um grupo de oração, rezar o texto, buscar uma forma que você tenha de aumentar a sua intimidade com Deus. Se você vai fazendo isso, a cada dia você vai percebendo uma melhora, né? E por mais que tenha situações que você não perceba, Deus está agindo em cima daquilo ali. Graças estão sendo derramadas na vida da gente para que a gente se fortaleça. Peça o Espírito Santo de Deus. Todos nós que somos batizados recebemos o Espírito Santo. Faça uso disso, peça ao Espírito Santo que Ele dê sabedoria, que Ele dê amor, que Ele dê discernimento diante das situações, para que você fuja do pecado e busque viver aquilo que agrada a Deus. Com o tempo você vai percebendo que o Espírito Santo vai agindo, vai tendo mais espaço. E é incrível isso, quando a gente está numa vida de pecado, o Espírito Santo não consegue agir em nós. É como se o pecado em nós aprisionasse o Espírito Santo, ele ficasse confinado. A proporção que a gente busca a confissão, a gente vai tirando aqueles pecados. A proporção que a gente busca viver uma vida mais dentro da vontade de Deus, a gente vai dando mais espaço para que o Espírito Santo vá agindo em nós. E quando ele age, ele vai transformando. Ele transforma a nossa forma de pensar, de agir, a nossa conduta, o nosso comportamento, os nossos desejos.
E isso faz o quê? Com que a gente se aproxime mais de Deus. Com que a gente busque viver mais o quê? A vontade e os planos de Deus. Então, o segredo é: busque estar mais próximo de Deus, busque estar na graça de Deus, busque viver os sacramentos e se reconciliar com Deus a cada momento. Então, essa é a dica para hoje. Se esse vídeo foi interessante para você, encaminhe para outras pessoas, para que mais pessoas entendam e busquem fugir do pecado e viver a salvação que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, comente, deixe seus comentários se tem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza sempre à vida eterna. Amém. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.